Então, após a avaliação, a gente já vem linkando com a prescrição do treino, tá? Então, a gente vai ver aqui que o treino dele foi pensado de maneira global, tá? Eu não conheço como ele treina, então precisa ser um pouco mais conservador, tá? Mas você vai ver que tudo vai fazer um sentido. No treino de perna a gente vai começar outra coisa antes. Por que não um treino ABC e sim um treino AB? Ele tem muita alteração, principalmente na região das escápulas, tá? Então não tem como eu chegar e fragmentar tanto assim o treino dele, aumentar tanto o volume de treino dele, porque ele vai tender a errar muito, tá? Ele vai até piorar o padrão dele e vai começar a sentir dor se aumentar o volume dele e pedir para ele acertar a técnica. Ele precisa primeiro dominar a técnica, melhorar a postura para aí sim merecer passar para um treino ABC, tá? Que é um treino mais puxado realmente, beleza? Então, aqui a gente já vai começar o treino de perna com o Frog Pump, tá? Frog Pump é um exercício que ele é um exercício de pré-ativação de glúteo, tá? Então a gente vai pré-ativar o glúteo dele primeiro, depois dar força ao glúteo dele com elevação pélvica no banco, tá? Só que essa elevação pélvica vai ser em neutro. Por que em neutro? Lembra que eu falei dos pés dele que são supinados, tá? A gente vai usar essa base para todos os exercícios, até de quadríceps, tá? Como o pé dele é supinado, se ele afastar muito os pés, eles vão tender a supinar mais ainda, tá? Um espaçamento sumô, que é quando o calcanhar na largura do ombro vai tender a botar a supinação dele ainda mais acentuada. Já o neutro não. O neutro, como é o calcanhar, a largura das axilas, vai deixar os pés dele mais próximos, vai ficar mais fácil dele desfazer um pouco dessa supinação, tá? Aliás, eu falei pronação, é supinação, viajei. Mas enfim. Após a elevação pélvica para glúteo máximo, tá? Porque bora lembrar, ele tem uma T-versão pélvica, então ele tem um glúteo fraco. Se o glúteo dele tivesse forte, estava segurando, ajudando a segurar a pelve dele no neutro, tá? Então a gente vai dar muita força a glúteo. Basicamente o core do treino de pernas dele vai ser trabalho de glúteo, tá? Trabalhar glúteo até não dizer chega, tá? Então aqui elevação pélvica, tá? Depois a gente já passa para a cadeira abdutora 45 graus, que é aquela cadeira abdutora com step atrás, mas em pé, tá? Cadeira abdutora 45 graus para trabalhar o glúteo médio dele, porque bora lembrar, ele tem uma inclinação pélvica, então um lado do glúteo médio dele está mais fraco do que o outro. Então a gente vai tender a igualar mais essas forças, a equilibrar essas forças para ir desfazendo essa inclinação o máximo que der, beleza? Tem outra coisa aqui interessante, que grande parte dos exercícios dele eu botei 12 a 15, 12 a 15. Por quê? 12 a 15 não é questão de hipertrofia nem nada. Questão dele fixar um padrão motor. É mais fácil você fixar um padrão motor novo, tá? Treinar da forma correta, quando você faz mais repetições, quando você treina mais aquele gesto. Então ele vai treinar bastante fazendo 12 a 15 aqui. Só que o intervalo que ele vai dar não vai ser tão grande. Vai ser um intervalo mais curto, tá? Vai ser de 45 a 50 segundos, tá? É realmente para puxar dele. Então o treino ele vai ficar mais cansado nesse treino sim, tá? Depois de ter ativado bem o glúteo máximo, o glúteo médio, principalmente com a cadeira abdutora 45 graus, a gente parte para o recuo alternado, que é um exercício que vai ajudar ele a equilibrar mais a pelve. A ideia desse exercício, diferente do que a maioria faz no afundo da vida, é fazer o exercício equilibrando a pelve, não deixando a pelve cair. Então ele vai ter que equilibrar a pelve e ir fazendo a execução. Basicamente um agachamento unilateral, mas no caso aqui alternado, porque ele vai fazer uma perna, botar a outra, fazer uma perna e a outra, e assim vai, tá? Após isso, eu já botei panturrilha com os joelhos estendidos aqui e botei uma observação. Desça completo e suba até a metade. Por quê? Quando a gente faz panturrilha com, com uma supinação, com o pé supinado, a gente tende ao subir completo
a supinar ainda mais. Só que quando a gente chega até a metade e desce completa, a gente tende a trazer mais para uma pronação. Então é isso que eu quero, que ele mantenha o pé numa posição neutra, nem supinado nem pronado. Então é mais fácil ele manter na posição neutra quando ele desce completo e sobe até a metade, tá? Então vai ser muito mais fácil de sustentar a posição aqui. Mas por que botar antes do agachamento? Justamente porque isso daqui vai ser uma forma de ajudar ele a melhorar a mobilidade do tornozelo dele, porque lembra, pé supinado geralmente tem uma tendência a ter uma baixa mobilidade do tornozelo. Então ele vai melhorar isso aqui, tá? Já ir melhorando. Depois fazer mobilidade do tornozelo associado ao agachamento, e após isso já vai melhorar bastante a mobilidade do tornozelo dele para ele fazer um agachamento melhor, tá? Que o agachamento que eu botei para ele foi o agachamento neutro goblê, neutro por conta do pé supinado dele, e goblê por conta das escápulas dele. Ele tem um monte de alteração, ele tem uma rotação inferior, um tilt de escápula, a abdução de escápula. Vai ser mais fácil para ele segurar um neutro, a posição neutra da escápula, pondo o halter em cima. Esse goblê é de taça, então é quando a gente segura um peso em cima e faz o agachamento. Por que não um peso nas costas, uma barra nas costas? Pela mesma questão das escápulas dele. Vai ser mais fácil realmente ele aprender a sustentar fazendo com um halter em cima, o goblê, tá? Então tudo vai ser pensado no global, nunca apenas numa região só, tá? Até mesmo o leg press dele foi pensado para ele fazer um espaçamento em neutro, tá? Não paralelo, porque vai exigir muito da mobilidade dele. Inclusive esse leg press que eu vou pedir para ele fazer vai ser o leg press angular, tá? Para ele trabalhar mais glúteo por conta do arco que o movimento do leg press angular faz. Ele vai tender a trabalhar mais o glúteo em relação ao quadríceps, e a mobilidade do tornozelo não vai ser tão exigida assim, tá? Então vai ser mais um trabalho para glúteo e quadríceps, tá? Assim como o agachamento também. Aí antes do bom dia com halter, que é um stiff segurando o peso em cima, pela mesma lógica que eu usei para fazer a do agachamento em neutro, ele vai fazer o bom dia, tá? Justamente por conta das escápulas, tá? O bom dia com halter, segurando o halter em cima, próximo ao peito, fazendo o movimento do stiff. Até uma forma dele aprender a fazer o stiff, tá? Porque eu não conheço como está o padrão de movimento dele. Então ele vai fazer um exercício de educativo que ainda assim vai exigir muito dele como uma forma de aprendizado. Mas antes eu botei um glúteo ostra, justamente para ativar ainda mais o glúteo médio dele, assim como a cadeira abdutora, para ele chegar aqui e ter uma estabilidade melhor de fazer o bom dia com halter e acertar. Inclusive, conjugado com alguns exercícios, eu botei a manobra de bracing, porque lembra, o transverso dele é uma musculatura que está fraca, e basicamente ele, se tem um transverso fraco, vai tender a deixar a coluna muito instável, e essa não é a ideia aqui. É sim manter o transverso forte e ativo durante todos os exercícios. E nos que eu percebo que ele vai ter mais dificuldade de ativar o transverso, eu botei a manobra de bracing para ele ir fazendo um exercício respiratório de ativação, para lembrar sempre de ativar e dar uma pré-ativada no transverso, tá certo? Em casa ele ainda vai fazer manobra de bracing em casa 10 séries de 30 segundos. Partindo para o treino de superior dele, inclusive aqui vamos dar uma pausinha para falar disso aqui. A L aqui são os alongamentos que ele vai fazer todo dia antes do treino, tá? Então, aqui 1, 2, 3 até o 9 sempre remete a um alongamento que ele vai ter que fazer antes de começar o treino, tá? Todos os dias vai treinar, vai alongar tanto perna quanto o braço.
Vai ser a principal forma dele melhorar juntamente com os exercícios. Já que tem manobra de brace em casa, né? Partimos primeiro para rosca martelo com halteres. Por quê? Porque muita gente, quando vai fazer exercícios de puxada, remada, sente muito o antebraço, porque tem a musculatura do antebraço muito fraca e não aprenderam a segurar forte a barra, tá? Então a gente vai dar um trabalho pro antebraço dele com a rosca martelo, para aí sim ele chegar na remada alta e ter uma maior facilidade de acertar o movimento e sentir realmente onde ele tem que sentir, que são as escápulas, tá? Inclusive a remada alta que eu botei para ele, eu botei com máxima retração das escápulas, justamente por conta da abdução que ele tem. Então já estou pressupondo que ele vai ter uma dificuldade de ativar o trapézio inferior, que é a ideia de ativação desse exercício. Então já com a máxima retração ele vai ser obrigado a ativar essa musculatura enquanto faz o movimento com os braços, tá? Então vai ser bem chatinho isso aqui para a musculatura, mas vai dar um trabalho muito legal para ele chegar na puxada média supinada. Porque eu botei puxada média supinada? Pensando também na ativação do transverso e pensando também nessa questão da rotação inferior dele, tá? A rotação inferior de ombro dele, a rotação interna de ombros dele vai ajudar bastante a puxada média supinada. Além, claro, da até por conta da posição que ele vai ficar, né? De supinação nas mãos, com a palma da mão virada para frente, no caso para trás, como vai estar na puxada supinada, vai ajudar bastante essa questão. Mas a puxada média supinada vai ajudar muito ele na questão da rotação inferior de escápula também, tá? Porque a escápula deve ser obrigada a trabalhar numa posição rodada superiormente, que vai dar muita força para o trapézio inferior. Quando está forte, tira a escápula da rotação inferior também, além de tirar daquele tilt de escápula, tá? Então tudo aqui está pensado para melhorar essa postura dele, tá? Já partindo para a remada média, um exercício com a abertura parcial das escápulas, justamente para ele trabalhar bem trapézio médio, que é a parte mais de cima das costas, junto com romboides, que vai melhorar a questão da depressão de escápulas dele, além da abdução de escápulas, tá? Após, ele vai fazer flexão de braço a 30 graus. Por que a 30 graus? Porque é a posição que as escápulas precisam começar a rodar. Esse 30 graus vai ser a distância que o cotovelo vai estar do corpo, tá? Partindo dessa posição de 30 graus, ele vai dar uma força muito grande, não só a peitoral, tá? A ideia aqui não é nem trabalhar tanto o peitoral assim, mas sim o serrátil anterior, que é um músculo que quando ele está forte, ele tira também a escápula da rotação inferior e bota na posição neutra, tá? É um músculo que é um dos responsáveis, junto com o trapézio inferior, médio e superior, de rodar as escápulas, de fazer o giro da escápula e manter a integridade do seu ombro. Então, se esses três músculos, quatro músculos com o trapézio médio estiverem fortes, vai acontecer de todo o seu ombro trabalhar em máxima eficiência, sem perigo de ter lesão. Além disso, eu botei uma elevação diagonal com anilhas, pensando em prevenir o surgimento de epicondilite por conta de um excesso de uso ou fraqueza em alguma musculatura do antebraço. A anilha, como vai estar distante em relação ao halter da mão, vai dar um braço de resistência bom para os músculos do antebraço dele. E isso vai ajudar bastante ele a melhorar essa questão. Melhorar e prevenir a questão de futuras epicondilites por excesso de uso, tá? Eu botei só duas séries, porque depois ele vai fazer elevação diagonal com halteres, que aí realmente vai ser direcionado ao ombro dele, ao deltoide médio. Mas por que diagonal e não lateral? Porque a nossa escápula, no nosso tórax, nas nossas costelas, ela não se insere nas nossas costas. Ela vai se inserir, mas ainda assim vai ficar diagonalizada. A articulação do nosso ombro ela não é na lateral pura.
ela aponta um pouquinho na diagonal para frente. Isso é importante a gente respeitar quando está fazendo os exercícios, porque isso é uma posição que preserva a integridade do nosso ombro, não aquela posição na lateral, que pode até luxar o ombro, ou gerar impactos, gerar futuras lesões, de tanto fazer só na lateral pura. Inclusive vai pegar até mais o deltoide nessa posição do que na posição lateral, tá? Após, botei um tríceps teste 125 graus, por não precisar tanto dessa estabilização das escápulas, tá? Só vai precisar que mantenha o ombro no neutro, tá? Mas as escápulas, como tem muitas alterações, colocar um tríceps puller vai ser um tiro no próprio pé, tá? Então aqui vai ficar mais fácil ativar o tríceps e até vai dar mais resultado em relação ao tríceps puller, justamente porque ele vai conseguir fazer melhor esse exercício, tá? Depois coloquei um tríceps francês, tá? Tem um francês porque o francês vai obrigar a escápula dele a rodar superiormente, tá? A posição do braço no tríceps francês vai obrigar a escápula a rodar superiormente e isso vai ajudar a sair da rotação inferior e dar mais força ainda à trapézio inferior. Além disso, coloquei aqui, ó, manobra de brace, exercícios aqui que eu sinto que ele vai ter mais dificuldade de estabilizar o abdômen, que ele vai precisar mais estabilizar o abdômen. Botei manobra de bracing justamente para ele aprender a ativar e dar um trabalho, um exercício respiratório para dar um trabalho transverso abdominal. E por fim, rosca martelo com halteres novamente para finalizar o trabalho de bíceps aqui, para equilibrar as séries tanto de tríceps quanto de bíceps. E basicamente esse foi o treino dele, pensado para melhora da postura dele e melhora estética também, inclusive.